Didier Drogba, de 22 anos, rumo ao Gangan por 100 mil euros pagos ao Le Mans neste inverno de 2002. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Tu disseste 100 mil euros. Eu disse 100 mil euros, Vasco. Então, Não, é incrível. 100 mil euros em 2002. Eu sei, mas Significa para aí 500 mil euros agora. Se eu estivesse... Estava aqui na mesma. Eu gosto de fazer este podcast. O podcast que só se faz com o 00 aberto. Vasquinho. Drogba... Este Drogba em França não te lembras? Isto é um bocadinho... Faz lembrar aquela do Giroud, não é? Não, eu lembro do Drogba em França, mas já no Marselha. No... É isso. Quer dizer, Todos nós É isso. descobrimos o Drogba no Marselha. Pronto, eu lembro-me de realmente se falar de um avançado costa-marfinense que estava a fazer a grande temporada no Gangan, mas não era propriamente um clube que as pessoas seguissem tanto. Só mesmo no Marselha que o Drogba mostrou quem era. Ora, vamos aos números de Drogba no Gangan. O Drogba no Gangan fica uma época e meia. E os números dele num clube como o Gangan são verdadeiramente incríveis. 50 jogos, 24 golos, é quase uma média de meio. Um golo a cada 2 jogos, não é? É inacreditável, tendo em conta que estamos a falar de um clube modesto. Sim. Modesto, mas que... Fez a sua melhor época de sempre. É isso. Portanto, ele chega a meio da época 2001-2002. Deixa-me só aqui conferir o que é que eles fizeram nessa época. Estiveram a lutar pela manutenção. Pronto, e depois no ano a seguir dão ali um boost. Portanto, acabaram em 16º na época 2001-2002, mas depois, no ano a seguir, já com Drogba, 23 anos, ali prontinho para explodir. E explodiu efetivamente. E a melhor classificação de sempre do Gangan. De sempre, exato. 7º lugar. E depois o Drogba sai e eles deixam divisão na época seguinte. E eles voltaram já mais recentemente, mas voltaram a descer nunca mais. Nunca mais foi a mesma coisa. Não. O Drogba, portanto, em 2002, 2003, e eles ficam em 7º lugar com acesso Acho que a não. Intertoto. Exato, é isso. Ok. É isso. E o Drogba tem a curiosidade de que fica em 3º lugar na lista dos melhores marcadores. O primeiro é um tal de Nonda, lembro perfeitamente, do Mónaco, não é? Exato. E o segundo É o nosso também Pauleta. conheço. Pedro Pauleta, neste Paris Saint-Germain, que nesta altura... Aliás, não, no Bordeaux. O Pauleta ainda estava no Bordeaux aqui. É capaz. É porque ele só vai em 4-5 para Paris Saint-Germain. Olha, o Gangan ficou em 7º, o Paris Saint-Germain ficou em 11º. Que tempos, pá, que tempos. Se bem que isto eram tempos também chatos em França, porque o Lyon ganhava sempre. Não é? Começou aqui a ganhar sempre o Lyon. Mas, já que falas nisso, eu tenho a ideia que ele... Exatamente. A última jornada, o Gangan vai à casa do Lyon, que já era campeão. Um Lyon muito forte nessa época... Quer dizer, nessa época não chega não é quando defrontou o Porto, é só na época seguinte, mas já dominavam o futebol francês, já eram campeões, e no último jogo do Drogba pelo Gangan, ele marca 2 golos em casa do campeão Lyon. Só para mostrar. Tal. Só para se vender. E aliás, ele valeu mais 2 milhões quando foi. Ele depois foi para o Marselha por quanto, sabes? 6 milhões de euros. 6 milhões. Nada mal. Num ano, portanto, passa num ano e meio de 100 mil para 6 milhões de euros. Cano de venda. E ele estabeleceu aí um recorde de golos de um jogador do Gangan numa época na Liga Francesa, passados uns anos. Fazia-te perguntar se era até hoje. Entretanto, há um Beauvau. Ou Gouvou? Não é Gouvou, é Beauvau, não é? Já sei. Não sei ao certo como é que se diz. Também igualou esse registro. Ou seja, até hoje nunca ninguém marcou mais golos que o Drogba pelo Gangan numa época. Achas que o Drogba ainda hoje se lembra bem do Gangan? Deve lembrar-se. Por norma, os jogadores ficam sempre assim com carinho por um clube menos forte em que passaram e no fundo onde se destacar. Mas não sei se este teve mais impacto do que o Marselha, porque ele numa época no Marselha a seguir faz 32 golos. A época dele no Marselha é incrível. É pornográfica, para aquela altura, não é? Ainda não havia aqueles registros malucos do Cristiano Ronaldo. E esse Marselha está no grupo do Porto, da Champions, aí que o Mourinho conhece o Drogba,
Aliás, Que o leva para o Chelsea. Exatamente, o Mourinho quando vai para o Chelsea, um dos primeiros pedidos é mesmo trazer o Drogba, porque o Drogba chega a marcar um golo no Velodrome ao Porto, depois ainda nas Antas não chega a marcar, mas foi um verdadeiro quebra-cabeças para a defesa do Porto, aquela defesa com o Ricardo Carvalho e o Jorge Costa. Sim. E o Drogba... Desculpa, disseste que marcou os 2 golos, não é? Não, ele marca um. Mas marcou só um? Marcou um. Tinha ideia que ele tinha marcado os 2, Não, no 3-2, não é? Não, ele marcou 1-0 e depois é o Marlé. E cá? Cá ficou 1-0. Ok, É um gol do Alenichev. é isso. E o Marselha acaba... Porque para além do Drogba, o Marselha até fez algumas transferências nessa temporada. Acho que o Van Buiten vai para lá e, se não me engano, ou o Marlé, ou o Mido. Eu sei que eles estavam mais ambiciosos. O Mido! Eu não Pois tenho a era, certeza do se vai Ajax. nessa temporada, mas joga por aí. E o Marselha acaba por cair para a Taça UEFA, na altura não era a Liga Europa, onde chega à final. No mercado de inverno tem o Barté voltou ao Marselha nessa temporada. E o Drogba, então, nessa Taça UEFA, ele já tinha estado muito bem na Champions. Eu acho que ele marca 5 golos. Eu acho que ele começa a marcar, exatamente. Se eu não estou enganado, o Drogba marca na primeira jornada em Madrid, que fica 4-2. Ele marca um golo. E depois faz um hat-trick na segunda jornada ao Partizan, que eles ganham 3-0 e ele faz um hat-trick. Até vou ver. Ora bem, primeira jornada. Eu sei que é contra o Real, fica 4-2. Não tenho certeza se ele tem mas eu tenho com a certeza que ele marca. Aposto que não. Aí está, 4-2. Confirma-se. E depois Eu acho que não está a ver. Depois Juro. 3-0 ao Partizan, ele faz Ele um só marcou hat-trick. só marcou um gol. O outro foi o Van Buiten, curiosamente. Exato. Depois há hat-trick ao Partizan, fica 3-0. Olha o Meite. Não é o Meite, Não. deve ser outro. Era O hat-trick ao Partizan, Partizan. e Eu acho depois que é marca o aqui. É aqui que Sim. Ele que nós vemos. É isso. Quem é este bicho? é pá? isso. Aliás, quando o Porto joga contra o Marselha, lembro que mesmo nos jornais portugueses já se falava no perigo Drogba, mas pronto, cá ainda não tínhamos tanta informação sobre ele. Ui, Depois, eu não sabia que o avançado do Partizan era o Deli Basic. a Deli Basic, sim. Eu lembro que ele era muito promissor É no daí- FM. É daí que Do ele depois CM. vem para o Benfica. E joga o Drolovic nessa equipa do Partizan. E joga o Drolovic que entra. Aliás, o Deli Basic marca, se não me engano, é ele que marca o golo ao Porto, no empate 1 na primeira jornada. Ok. Eu vi é que ele foi expulso neste jogo contra o Marselha. O Mas até Marselha, quase- sim senhor, Sebastián Pérez. Ei, o guarda-redes do Marselha era o Runge, que é o treinador de guarda-redes do Exato. Porto. E o filho joga também. Sim, o filho é o da equipa B. Sim, Ei, é genial. é verdade. Olha, não fazia a mínima ideia. Mas então esse Marselha não consegue passar na Champions, ainda se grupo com o Real Madrid, o Porto e o Partizan, vai para a Taça UEFA, chega à final e tem um percurso fantástico nessa Taça UEFA. Eles eliminam o Liverpool. Mas na final teve que amochar Exato, porque com o o nosso Valência 2-0, grandes tempos. Valência pá, este campeão espanhol campeão nessa espanhol. temporada. Olha, o Barté foi expulso, Foi já não me expulso, lembrava disto. isso é verdade. Olha, não me lembro desta final, é incrível. E eu adorava o Marselha. O Valência. E eu lembro que isso foi para aí na Suécia, Estocolmo. ficou Então é 2-0. isso, eu posso não ter ido. E então não me lembro tão bem. E Também eu estava aqui a ver, o jogo deu indiferido na RTP. Pá, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. indiferido? Até diz aqui no nosso site. Pá, não tenho. Mas eu, por acaso eu lembro de ver esse jogo, isso deve estar aí mal. Achas que está mal? Eu tenho quase certeza. Se calhar deu na Sport TV em direto, não sei. mas Talvez. eu tenho quase a pois, certeza ok. de ver esse jogo em direto. Ok. Mas pronto, eles eliminam o Liverpool e Inter, um Newcastle, então, que era do Bobby Robson, ainda Uhum. tinha o Alan Shearer, era um Newcastle muito forte. Que na época seguinte seria eliminado pelo Sporting. Exatamente. Coitados. Exatamente. Curiosamente, o Newcastle começou essa temporada a ser eliminado pelo Partizan nas pré-eliminatórias da The Champions. Champions. E o Drogba. Espera, e quando é que foi? Não, foi no ano anterior que eles foram à Champions com aquela. A do Hugo Viana? Exatamente, Que- em que- 2-3 e depois passam à segunda fase. Que o Newcastle perde os Perde três os três primeiros jogos e jogos depois ganha os outros três e Exatamente. passa, não é? Exatamente, é isso. Para mim isso é inesquecível. Ou seja, nessa altura o Newcastle era uma equipa que não era sempre, mas estava com muita regularidade nas competições europeias. Uhum. E o Drogba, nessa Taça UEFA também, ele marca, nessa época, eu até apontei aqui, ele só marca ao Inter de Milão, ao Newcastle, ao Real Madrid, ao Porto, ao Liverpool, logo, assim na primeira época em que joga nas competições europeias, Incrível. mostrou logo ao que vinha, não é? Ou seja, quando foi contratado pelo Chelsea, acho que já não havia ninguém que tivesse dúvidas que estávamos aqui perante um dos melhores avançados do mundo. Sem dúvida. O Drogba que em termos mediáticos, nem tinha noção. Ele foi à Cannes 2004
E não jogou? É porque devia estar lesionado. Devia só estar pode. lesionado, só pode. Só pode. E ele ainda faz 6 canos a contar com essa. Portanto, E não ganha nenhuma. e não ganha nenhuma. Aliás, a Que é incrível porque a ele Costa do apanha Marfim só ganha na primeira cana em que ele já se tinha despedido da seleção. sendo que enquanto ele lá esteve, Eles perdem 2 ou 3 finais. acho que sim, e enquanto ele lá esteve, a Costa do Marfim passou a ser sempre uma das favoritas. E nem antes nem depois Sim, voltou sim, a ser, sim, não é? sim, A sim. Costa do Marfim. Pronto, atualmente eles também têm uma Atualmente são outra geração vez fortes, interessante, sim, mas não tem, porque para além do Drogba, na altura ainda tinham o Yaya Touré. Exatamente. O Drogba ainda faz 3 fases finais de mundiais, Exatamente. mas nunca passou. Nunca passou, foi sempre nunca eliminado na passou a fase de grupos. Chega a jogar contra Portugal no Mundial 2010. Sim, exato. Ficou 0-0. 0-0, pois. Só que depois não conseguiram dar uma tarefa tão grande Exatamente. como nós demos só à deram Coreia do 3 à Norte. Coreia do Norte. Quando é que achas que ficou o jogo na Coreia do Norte? Cá ficou 7-0. Eu acho que lá eles Lá devem ter deve- ganho um 0. Devem ter ganho um 0 à Se rasquinha. calhar pronto, ficou 0-0, que é para... Para explicar porque é que eles não passaram, não é? Exato. Eh, Muito bem, e portanto, Drogba, depois de dispensar apresentações, faz. Qual é a melhor época do Drogba? Vasquinho? A melhor época do Drogba, Meu Deus. eu acho que é 9-10, quando o Chelsea é campeão. Ele faz dupla com o Anelka. Eu acho que esse Chelsea até marca mais de 100 golos na primeira Tens liga. razão. Estás certo. É, 37 golos que ele marca. Eu lembro que esse Chelsea do Ancelotti marcava muitos golos. Acho que eles até são campeões, não temos nada, ganham 8-0, uma coisa assim. Era um Chelsea arrasador. E a segunda época com mais golos, desde lá. Também no Chelsea. Para aí 6-7. Opa, tu és inacreditável. Tu és inacreditável. Olha, Tu és doente. Tu és doente. Opa, a é nova- que eu não consigo dizer, tu disseste ao calhas. Não, Não. mas o 9-10, eu por acaso, eu antes de vir para aqui olhei para o Drogba e vi. Agora o 6-7 não me lembrava. Epá, isto é absurdo, pá, é absurdo. Eu não consigo fazer E isto depois a contigo. despedida dele. Ele faz 33 golos nessa de 2006-2007, faz mais um gol do catálogo do Marselha. Pois eu lembro que em 6-7 é quando o Chelsea perde a Premier League para o United, não é? Uhum. Mas o Chelsea ganha a FA Cup ao próprio United e é ele que marca o gol da final. E ele depois, no Chelsea, está lá há muitos anos, não é? Despede-se em 2012 Com a Liga dos com a Campeões. Liga em dos que Campeões. Ele marca o golo durante os 90 minutos e marca o penalti decisivo A também. final em Munique. Em Munique, frente ao Bayern. Esse Chelsea que jogava muito à bola. Ixi, jogava bolha. Mas eliminou o Barcelona, não é? Naquele sprint do Fernando sim. Torres para fechar com a Eliminou o eliminatória. Barcelona, eliminou o Benfica. Exato, eliminou o Benfica também. E eu lembro que dessa eliminatória, na segunda mão, portanto, o Chelsea tinha ganho um 0 em Lisboa. E ele só jogou 2 minutos contra o Benfica. É sério? Só, Porque ele contra o Barcelona é ele que marca o golo na primeira mão. Eu lembro que nessa época ele já era muitas vezes suplente. E só mas assim na contra o reta Barcelona final... ele faz 90 minutos. Exato. E Eu tenho depois faz daquele- 80. E na reta final é que ele começa a aparecer. Mas Estavas a dizer contra o eu Benfica? lembro perfeitamente essa eliminatória contra o Benfica. O Chelsea ganha um 0 na Luz. Em Londres está a ganhar um 0 e com menos um que o Maxi Pereira é expulso. O Maxi Pereira é expulso. E jogaram O o Emerson e o Ravi Garcia Exato, centrais. Exatamente. Não foi? Exatamente. E está uma equipa a ganhar 2 no total da eliminatória, com mais um jogador, e só dava Benfica. Sim, sim. Obviamente que o Benfica teve muito mérito nisso, mas tu ficas a pensar, o Chelsea cheio de craques, É com a verdade. eliminatória quase na mão, não é? Porque estás com uma vantagem de 2 golos a jogar em casa E depois com o Benfica mais um reduz. jogador. O Benfica reduz, reduz. ainda tem a possibilidade. Quem é que marcou? Não foi Quem é que Nelson. marcou? Eu sei que Não, entraram. o Ravi Garcia. Foi talvez num canto. Eu acho que foi o para Ravi aí, Garcia. sim. E depois até há um lance muito famoso, o Yannick de Jaló, ser um contra-ataque. Que podia ter feito. Exatamente. Acho que Depois- sim. depois Eu ao tenho menos, ideia não. que isto era na época do Nelson Oliveira Exato, e do o Nelson Jaló. Oliveira joga esse jogo. Eu lembro. Sim. Mas eu lembro de estar a ver o jogo e pensar como é que uma equipa com tantos jogadores de qualidade, em vantagem eliminatória, jogar em casa com mais um, só defende. E Mas basicamente esse atenção, Chelsea era assim. Isto é o Chelsea do Vilas Boas, não é? Porque isto Já não era, mas, já não era. mas na eliminatória anterior ainda foi um bocadinho. Ainda foi. O Vilas Boas perdeu 3-1 na primeira para mão dar e por emoção. isso é que foi despedido. Exatamente. E depois eles deram a volta 4-1. Foi no prolongamento, não no foi? Com o prolongamento. Nápoles. E o Drogba marca aí, não? Marca e assiste. Marca e assiste no 4-1 ao Nápoles. O Vilas Boas quis dar um bocadinho. Isto foi de... o Avram Grande. Não, Di Matteo. O Di Matteo, Di Matteo. Grande tem 7-8. Em 7-8. Eu confundo sempre. Por acaso confundo sempre. Era a altura que se dizia que sempre que o Chelsea despedia treinadores meio da época, acabava por chegar à Tinha final da sucesso. Champions. Exato.
E aconteceu novamente, época. porque o Tuchel, quando ganha a Champions, acho que o Lampard é que começa a época. Não é? Eu acho que o Lampard começa essa época e o Tuchel chega lá Eu sei que depois. o Tuchel entra a meio, não sei quem é que começa. Eu acho que era o É Lampard. capaz de ser o Lampard. Jesus, o Lampard, coitado. Este ano é que já não correu tão bem estas mudanças de treinadores. Não, de também não pode Chelsea. ser sempre, Eles não é? Não tentaram pode ser várias sempre. vezes. Mas isso tinha o dedo de Abramovich, agora já é diferente. Exato. Depois, então, exato, ele sai, Mas ele ainda volta. ainda ganha a taça, a FA Cup ao Liverpool, com um gol do Drogba. Em Depois ganha 2012? em 2012. E depois ganha a tal final da Champions, esse maracanazo em Munique. E depois vai para a China. E depois vai para a China e volta em 2014. Volta com o Mourinho, não é? Volta com o Mourinho, exatamente. Sim, já sem aquela Sim, aí já preponderância. era suplente. Já era mais um jogador de Mexia. balneário, não é? Mas ele antes ainda passa pelo Galatasaray. Mas é campeão com o Mourinho. É o campeão com o Mourinho. É campeão com o Era Mourinho. suplente do Diego Costa. O Diego Costa foi para O lá. Diegão. Exato. Uhum. Portanto, a brincar, o Drogba acabou a carreira com 4 Premier Leagues. Atenção, Premier Leagues bem difíceis de ganhar, não é? Ganhou uma Champions, 4 FA Cups. Só não ganhou nada, foi em França. E é sobre França que estávamos a falar. E ganhou na Turquia também. Ele é campeão no E Galatasaray. ganhou na Turquia, sim. Mas isso, pronto, até passa. Mas tendo em Mas conta que mesmo ele no teve vários... Galatasaray, eles chegam, pelo menos numa dessas épocas, em 13-14, eles passam à fase eliminar da Liga dos Campeões, com que eliminam a Juventus na fase dos grupos. Olha, e ele foi para... Isto é engraçado, porque ele só com essa chegada ao Gangan, desculpem aqui a minha lentidão de processo, eu estava aqui a ver, porque ele antes tinha estado 4 anos no Le Mans, No Le Mans, no sim. modesto Le Mans, o tal que recebe 100 mil euros. Isso na foi sempre segunda na segunda divisão. divisão. Portanto, Na segunda ele chegou à primeira só com ali a tocar os 23 anos. Portanto, foi bem tarde. Tu até começaste a falar no início, com algumas semelhanças com o Giroud, e realmente, Não é muito diferente, sim. realmente existem essas semelhanças. Qual é que dirias que foi a carreira que foi a melhor carreira? Drogba ou Giroud? Em termos de jogador em si, o Drogba, Sim, melhor jogador. melhor jogador. Foi mais candidato a ganhar tipo uma bola de sim, ouro, não é? Sim, sem dúvida. Agora, pronto, o Giroud tem a questão de ter sido campeão no mundo, mas isso também vários outros jogadores foram, e por si só isso não significa que seja uma carreira brilhante. Por isso, entre os dois, Drogba. Muito bem. Facada, porque o Giroud passou no Milan e o Drogba não. É Facada verdade. para mim. Foi- Ok. E para mim? Vasco, muito obrigado. Mais um episódio, mais um belo passeio pelas páginas do 00. Nós voltamos para a semana. Voltem connosco.